hoje eu recebo aqui no programa referencial a doutora Natália Cardoso, ela é cirurgiã vascular e o nosso assunto com ela hoje é sobre AVC, que é a segunda maior causa de morte por doença aqui no Brasil. Doutora Natália, obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante como esse. Eu que agradeço, é sempre um prazer trazer informação. Bom, vamos falar um pouquinho, sobre o AVC, ele é influenciado por diversos fatores. Que fatores seriam esses, por exemplo? Dentre os fatores de risco para o AVC, a gente tem o diabetes, a pressão alta, o tabagismo, sedentarismo, alimentação mais errada. Então, existem inúmeros fatores de risco para o AVC, mas as doenças de base mais comuns, como a pressão alta e o diabetes, são grandes fatores de risco mesmo para o surgimento do acidente vascular cerebral. Bom, doutor, aqui no Maranhão nós tivemos um grande aumento de mortes por AVC. Qual é a faixa etária dessas pessoas? Geralmente, a faixa etária dos acometidos pelo AVC são pacientes mais idosos, acima de 50 anos. Mas durante os últimos anos, temos observado também um aumento de casos em pacientes jovens, de 20 a 50 anos, o que nos preocupa bastante. A que se deve, por exemplo, principalmente no caso dos jovens, A que se deve? Nós ainda não temos dados científicos para te dar essa resposta, mas a gente acaba supondo que pode ser por conta da alimentação, que está mais errada, o sedentarismo, tudo isso, esses hábitos de vida que estão muito errados, eles estão predispondo o surgimento dessas doenças de base cada vez mais cedo e o AVC, sendo a principal complicação delas, também acaba surgindo antes. Doutora, um dos motivos pelos quais houve esse aumento de mortes por AVC aqui no estado do Maranhão pode se dar também pela questão da pandemia, o fato de que muitas pessoas estão deixando de procurar o médico com medo de pegar o coronavírus? Com certeza, As pessoas ficaram mais em casa, com medo de sair de casa. Então, antes, ao surgimento dos sinais e sintomas que iriam para o pronto-socorro, as pessoas ficaram mais em casa. E, além disso, perderam aquele acompanhamento com seus médicos, tanto de diabetes quanto da pressão alta. E aí esse descuido, desse cuidado nas suas doenças de base, acaba predispondo a um aumento dos casos, sim. Bom, os homens estão entre a maioria das vítimas. Por quê? Qual a explicação para isso? Na verdade, não existe nenhum estudo que mostre essa tendência genética maior. O que a gente supõe é que talvez, pelos homens não fazerem o controle dessas suas doenças de base aí, com tanta rigidez, talvez por isso que eles são mais acometidos com essas complicações. Mulher normalmente faz o seu check-up, Geralmente se cuida mais, O homem, ele já deixa mesmo mais para os casos mais graves, Claro que toda regra tem suas exceções, mas é o que a gente acaba vendo na prática médica. Existe mesmo uma tendência de alta para esse ano de 2020 ainda? Nós já tivemos casos de mortes superiores a 1.400 no Maranhão. E a gente já tem mais de 60% do número que a gente tinha no ano passado. Então, a gente aí está bem tendencioso para a gente ter um aumento do número dos casos esse ano. Quando acontece o acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral, ele pode ser dividido em dois tipos. O hemorrágico, que é 15% dos casos, quando se rompem microaneurismas dentro da nossa cabeça, e aí ocorre um sangramento dentro da nossa cabeça, e a área do cérebro que era irrigada por esse vaso fica sem oxigênio, ou ele pode ser isquêmico, quando trombos se soltam da nossa circulação e vão entupir esses microvasos também, causando essa isquemia. Então, o AVC é exatamente isso, essa parte do nosso cérebro que perdeu a vascularização, que está sem oxigênio e começa a morrer. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais chance de sobrevivência? Com certeza, o tempo é de ouro. Para vocês terem noção, a cada hora num AVC, nosso cérebro envelhece cerca de 4 anos. Então, quanto mais rápido a gente procurar o atendimento e ser instalado esse tratamento, menores são as chances de sequela e maior a chance de sobrevivência. Doutora, como eu posso perceber que eu estou tendo um AVC? Os sintomas do AVC, eles são variados. Eles vão depender da área do nosso cérebro que está sendo acometida durante o AVC. E eles podem ser desde alterações na movimentação, então metade do corpo você não consegue movimentar, uma fraqueza, uma alteração de sensibilidade, o desvio do canto da boca, a falta de articulação nas palavras, dificuldade de falar, alterações na visão, que pode ser só de um lado ou de ambos os lados, ou até mesmo uma dor de cabeça muito forte que você nunca sentiu antes,
pode ser sim um sintoma de AVC. Então, se você identificar esses sintomas tanto em você como em qualquer pessoa que esteja na sua casa, seu pai, seu avô, chamar o SAMU e correr para o pronto-socorro. Qual é a associação entre o AVC e a Covid-19? Existe sim uma associação. Inclusive, pacientes que têm Covid e AVC, eles têm uma evolução pior no seu quadro do AVC. A Covid é um vírus trombogênico, ou seja, ele forma trombos dentro da nossa circulação, que pode ser em qualquer lugar, inclusive dentro da cabeça. E aí, dessa forma, faz o AVC isquêmico. Como eu posso prevenir o AVC? A prevenção do AVC ela é como se fosse de qualquer doença. Hábitos saudáveis, você se alimentar bem, fazer exercícios, não fumar. E se você tiver pressão alta, diabetes, fazer controle das suas doenças de base. E se você não tiver nenhuma doença, não esquecer de fazer o seu check-up vascular. 30% dos casos de AVC são placas que nós temos nas carótidas, que são os vasos do pescoço que levam sangue para o cérebro. E a gente fazendo um exame de check-up, a gente pode identificar essas placas, fazer o acompanhamento e evitar que ocorra a complicação. Olha, muito bom esse bate-papo aqui com a doutora Natália Cardoso, cirurgiã vascular, sobre AVC. E a gente tem essa preocupação, né, principalmente nesse período de pandemia, deixando aqui para você principalmente essa recomendação, né, doutora, de que procure o médico, não deixe de ir procurar ou fazer o seu check-up. Isso é importante, né? É importantíssimo. Eu acho que o que o Covid mostrou pra gente foi a importância da nossa saúde, né? Então não deixe de se cuidar. Se você tem doença, tome seus remédios, vá no seu acompanhamento. E se você não está sentindo nada, faça aquele check-up anual só pra gente checar que tá tudo bem. Muito obrigada, então, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para esclarecer um pouco sobre esse assunto aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.